Fã de esporte, volta com linha de passe e chaveamento. Vamos lá para as quartas de final da Libertadores da América. Então o São Paulo vai pegar a LDU, Palmeiras vai ter esse confronto contra o River Plate, eles estão do mesmo lado da chave, no chaveamento, né? Do outro lado, confronto argentino entre Vélez e Racing, e o vencedor desse jogo vai enfrentar o vencedor de um confronto Brasil-Argentina, mais um, né? Estudiantes e Flamengo. Qual o confronto, envolvendo brasileiro, evidentemente, mais equilibrado, Vitor Deus? São Paulo e LDU. Disparado, mais que Palmeiras e River. Ah, bem mais. O LDU... Primeiro pelo nível de jogo do São Paulo. Que é um time, por enquanto, competitivo com o Crespo no Campeonato Brasileiro e que tem caído de rendimento quando disputou seus jogos por Copas. Obviamente estou fazendo um prognóstico como se o jogo fosse semana que vem. Né? A LDU acabou de eliminar o Botafogo sem tomar gol. E o Botafogo, por mais que tenha os problemas que a gente falou, é uma equipe perigosa. Outro aspecto também é que o São Paulo vai jogar na altitude. Coletivamente, eu não acho o São Paulo melhor que a LDU. E fisicamente, acho que não. Também. Porém, o São Paulo tem jogadores melhores que os da LDU. E o São Paulo decide em casa. Então, depende muito de como vai ser o jogo de ida e de como o São Paulo estará em 3 semanas e meia, mais ou menos o tempo para Libertadores, porque eu acho que o São Paulo tem margem de evolução. O próprio Crespo falou depois do jogo contra o Atlético Nacional que o time pode jogar melhor. Então, São Paulo pode crescer. Se o São Paulo jogar como jogo contra o Atlético Nacional, o São Paulo vai ser eliminado. Mas o São Paulo vai jogar melhor. Então, acho que esse para mim é o confronto mais equilibrado. Acho que o Palmeiras tem uma vantagem em relação ao River Plate. Já falei aqui. Hoje, por exemplo, o Libertad chutou mais que o River Plate em gol e teve mais chances claras. E a vantagem do Flamengo também. A vantagem bem considerável. 2 dados interessantes, William. Falei. Primeiro, só campeões, né? Não teremos campeão inédito esse ano. E outro dado, levantamento confirmação do Data ESPN. 2018 tinha sido a última vez com mais argentinos que brasileiros. E outro dado, poderemos ter em caso de novamente um brasileiro, um inédito tetra. Flamengo, São Paulo, Palmeiras seriam tetra. Sim, temos caso de título brasileiro. Três vezes campeões. Então, agora, se der a lógica, aí voltaremos a ter maioria brasileira, porque eu acho que os 3 brasileiros, os 3 são favoritos, e aí teríamos 3 brasileiros e um argentino. Vamos ver o quadro das semifinais. Confesso que eu ficaria surpreso se não passassem os 3 brasileiros. Eu entendo quando o Vitor fala da situação da LDU, só que aquilo também, a gente, querendo ou não, é recente o trabalho do Crespo, só que são 3 semanas e meia, talvez quase 4, a depender de combinação, de grade de dia. Pouco tempo de treino. Se é terça, quarta ou tempo. Não, agora são 3 jogos apenas. São Paulo joga contra o Galo, dia 24 agora, contra o Cruzeiro, dia 30, e contra o Botafogo, lá em 13 de setembro, pouco antes. Então, assim, é muito tempo pra você... E tem Marcos Antônio pré-convocado pra data FIFA, talvez não esteja à disposição. Sim, mas é muito tempo pra você entender onde você quer atacar, o que você quer planejar, o que você vai testar de modelo A, de modelo B, de reação pro jogo no altitude, porque assim, eu acho que muito vai passar pelo jogo de ida. 2 jogos entre São Paulo e LDU. Nível do mar, eu acho que a chance seria bem reduzida pra LDU. Então, Flamengo e Palmeiras pra mim não tem... Ficaria mais surpreso ainda se os dois não passassem. Agora, ainda acho São Paulo favorito contra a LDU. E aí eu vou pegar tudo aquilo que a gente conversa, que você bate muito na tecla. Você voltando de lá com uma derrota mínima que seja, é diferente a relação. A gente viu como é que o São Paulino tratou o jogo de terça-feira, como é que pode tratar, como é que pode crescer, sabe, com a expectativa, o Palmeiras talvez com uma vaga encaminhada no jogo de ida, a expectativa por você ter um clássico contra o Palmeiras numa possível semifinal, a coisa vai estar ali, sabe, vai estar mais palpável do que se pensa, a mobilização é outra. Eu acho que esse time, a gente pode falar que o time, desde que o Crespo assumiu, ele é um time em evolução, você não teve ainda uma curva, sabe, de queda. Você teve momentos sim contra o Atlético Nacional, a ida, você teve momentos do segundo tempo, principalmente contra o Atlético Nacional, mas não é o São Paulo que a gente fala, tem 3, 4 jogos que estabilizou ou parou de evoluir. Essas peças que você fala que individualmente São Paulo, ele é superior à LDU, elas têm tempo de recuperação, tempos de encaixe ainda melhor. Talvez o Lucas até fase melhor. Exatamente. Então, eu não consigo ver exatamente, eu não consigo pintar o bicho maior do que ele é, a LDU. A gente tá falando de muitos campeões, mas talvez a camisa menos pesada aí dessas quartas de final seja a de um time solitário. Você tem 4, né? Argentinos, 3 brasileiros e somente um de outro país, somente um equatoriano. Eu acho que o São Paulo, inclusive, tirou lições do último jogo. Pra mim é muito claro que o São Paulo, em algum momento, se sentiu confortável demais na partida. E você carrega de fase a fase, né? Como você chega pra próxima. Eu vi as imagens pós-jogo, os vídeos de vestiário. Dá pra mim claramente que o comportamento e o jeito que o São Paulo, os próprios jogadores encararam a Libertadores foi um jeito muito diferente da Copa do Brasil, ou seja, a mobilização vai ser enorme, o estádio vai estar lotado. Eu acho que é essencial pro São Paulo fazer um bom jogo em Quito.
Essa, pra mim, é a grande chave do São Paulo se classificar. Não quer dizer que o São Paulo vai e parte lá, que vai se classificar aqui no Morumbi com certeza, mas a LDU é muito mais forte jogando em casa do que fora. E o Morumbi, queira ou não, faz diferença pro São Paulo nessas horas. Então, acho que a chance do São Paulo classificar é um pouco maior que a da LDU, mas um pouco, não muito maior. Tá, então o São Paulo é o menos favorito dos três. Assim, ele é favorito, mas dos três... Acho que o Palmeiras é São Paulo um pouco, o Palmeiras é favorito, e o Flamengo é muito favorito. A ver como chega o Palmeiras e como chega o River também. Acho que é difícil falar, é difícil também ampliar tanto essa diferença entre Palmeiras e River. Tem um mêsinho até lá praticamente, né? Hoje o Palmeiras tem mais condição de pegar pra ver o jogo de ida do Palmeiras. O Palmeiras é capaz de fazer, como se recupera depois da eliminação pro Corinthians. O baque que foi, sabe, maneira como o Abel sai. E o que é o River hoje, o que não é o River ainda, tudo bem, mas é difícil botar num pote de quarta de final de Libertadores, Monumental e tudo mais. Não, o Palmeiras é bem, eu acho que é favorito, ponto. Um ponto de atenção em relação ao São Paulo é que o São Paulo não mostrou a subida de nível que se esperava do primeiro pro segundo jogo contra o Atlético Nacional. Né? Uma atuação muito ruim no primeiro jogo, poderia ter deixado, em termos de placar, o buraco bem grande pro São Paulo tentar escapar aqui. E Morumbi lotado, a atmosfera que é conhecida no continente todo, isso faz diferença, os jogadores se empolgam, o outro time fica um pouco mais tímido, isso vai continuar sendo assim. O jogo começa, o André Silva faz um gol, tá tudo pronto pro São Paulo se estabelecer e dar a esse torcedor o que ele achava que ia ver. Não aconteceu, ao contrário. São Paulo permitiu o empate, teve que passar por uma agoniante cobrança de pênaltis, todo mundo lembrou da Copa do Brasil, isso é um ponto positivo também, você se classificar assim também. Ninguém quer isso, mas, né, você recupera uma confiança para se acontecer outra vez. Mas eu acho que todo mundo imaginava que o São Paulo ia, pelo menos, voltar ao seu nível costumeiro, e não foi o que aconteceu mesmo com o gol no início. Sim. Que é a melhor coisa que ele poderia ter, né? Sem dúvida, para dar aquele alívio. Depois, nada houve, praticamente. Mas quero começar com esse tema então. Muito boa noite, Raí Monteiro. Queria te ouvir. LDU nas quartas de final. O que esperar aí desse confronto? Muito boa noite. Boa noite, meu amigo Gabriel Sá. Primeiro, antes de mais nada, parabéns pela entrevista com o presidente Júlio Casares. Acompanhei hoje mais cedo. Ótimas perguntas, muito bom conteúdo aí para quem não acompanhou. A gente vai falar, obviamente, sobre isso ao longo da live, mas parabéns aí pelo trabalho. Cara, acho um jogo bem difícil esse contra a LDU na próxima fase. Eu visualizava esse duelo de Botafogo e LDU da seguinte forma. De um lado, uma equipe que tem aí uma tradição nos últimos anos em competições continentais. Se a gente fizer um recorte aí de 2008 para cá, a LDU tem um título de Libertadores e 2 de Copa Sul-Americana. É uma equipe que nos últimos 20 anos, se habituou a estar nesses grandes palcos, mais do que o São Paulo, por exemplo, mais do que outras equipes que são importantes, são tradicionais aí em cenário de Copa Libertadores, em cenário de competições continentais. Porque muitas vezes se olha com um certo preconceito para esses times, né? LDU do Equador e tal. Pois é, como eu disse, nos últimos 20 anos ganhou 2 Sul-Americanas e uma Copa Libertadores da América. Então eu via de um lado essa equipe que tem estado sempre nas decisões aí nos últimos anos, nas decisões que eu digo, nas competições, melhor dizendo. Eliminou recentemente até o São Paulo, era um outro trabalho, com outro treinador, que depois até foi treinador do São Paulo, uma outra forma de jogar, e até ganhou aquele torneio. E do outro lado, um Botafogo, que, embora tenha um investimento muito grande, né, por trás, né, com a holding, com o Textor, com essa confusão toda que se estabeleceu, é um Botafogo, para mim, frágil nesse momento da temporada. E aí eu vou explicar alguns dos elementos que me fazem concluir isso. O Botafogo, de novo, como tem sido de praxe nos últimos anos, ele tem passado por remontagens ao longo da temporada. E esse é um modo de trabalhar que eu acho muito ruim, já falei isso várias vezes em outras tribunas, não estou dizendo agora porque o Botafogo foi eliminado. Para quem busca um projeto de hegemonia, ou de estar sempre entre os primeiros, como Palmeiras e Flamengo conseguiram nos últimos anos, você precisa ter uma base de time, uma base de trabalho, uma base de treinador. E o Botafogo troca isso toda hora, cara. Toda hora troca técnico, toda hora gira o elenco demais, muda na defesa, no meio, no ataque, os jogadores vão chegando com a temporada em andamento. Então é um Botafogo que não consegue se solidificar como time. Na temporada passada foi a mesma coisa, foi uma temporada exitosa do Botafogo. O Botafogo do primeiro semestre não era o time do Almada e do Luiz Henrique, que decidiram a Libertadores e o Brasileiro.
pro Botafogo. Então eu acho que esse aspecto de uma constante reformulação, uma constante troca, ele em algum momento cobra seu preço, cara. E o preço que o Botafogo pagou por essa questão foi a eliminação hoje. O Botafogo não conseguiu, ao longo dos 2 jogos, em nenhum momento ser superior de fato à LDU. O Botafogo fez um gol com 1 minuto de jogo no Newton Santos, depois a LDU foi melhor ao longo do restante do confronto, poderia até ter empatado o duelo. E aí na altitude tem os aspectos da altitude, né? Se impôs, abriu o placar, dominou completamente o Botafogo, que eu achei não mal montado para o jogo de hoje, né? Mas um time me parecia até desmobilizado, sem entender o que estava valendo ali naquele jogo, pouco competitivo, dividindo pouco. É muito ruim a postura do Botafogo hoje, né? Então acho que é um combo aí, várias coisas que tornam o time, para mim, frágil. Então eu acho que para hoje, para esse momento, para esses jogos que são daqui 1 mês mais ou menos, a LDU é um time mais forte que o Botafogo. E vai ser um duelo muito complicado para o São Paulo. Joga com 3 zagueiros, assim como o São Paulo, tem a altitude a seu favor, tem bons jogadores que estiveram na conquista da Sul-Americana há 2 anos. Então eu imagino que vai ser um duelo bem difícil para o São Paulo, Gabs, contra a LDU. Fácil não será, mas até falei via Twitter, Raí, e aí o chat pode deixar também a sua opinião, vou ler as mensagens da galera. Eu sou contra a coisa de você querer time brasileiro na Copa Libertadores, porque é sempre uma dificuldade. São Paulo tem dificuldade contra times brasileiros também, em boa parte das ocasiões. Perde-se um pouco essa coisa, porque isso é algo que a gente comentava até no jogo do próprio Atlético Nacional, né? Para os caras de fora, né? Para os caras da LDU, para os caras do River, do tipo Atlético Nacional, jogar no Morumbi é como jogar na La Bombonera. Cara, muito difícil, é um clima hostil, complicado, eles temem jogar no Morumbi. Para esses times que já estão, entre aspas, acostumados, não que eles não temam, né? Tem jogos como foi o do Corinthians, por exemplo, que é um adversário que já conhece muito o São Paulo, mas na Copa do Brasil, assim, tremeu na base, né? Com o estádio cheio, com o clima e com a atmosfera que fez o jogo, o São Paulo. Mas é algo que eu gosto de evitar, né? Então, eu gosto de evitar sempre você pegar time brasileiro, mas a LDU, eu acho que o azar do Botafogo foi ter decidido lá, porque decidir lá é muito complicado. Os caras forçam fisicamente mais o jogo, e aí acabou, cara. Você não consegue correr contra eles lá na altitude. E é um time muito físico. Isso me preocupa porque o São Paulo, ele tem jogadores também que não são tanto de correria, tem que colocar ali, é um jogo pra jogar. Exemplo, vai. Eu sei que ele nem estreou e eu sei que a gente nem sabe o nível real dele em campo. Mas o Mailton chegou agora. Caso ele esteja bem fisicamente, ele tem que jogar na direita. Ele é mais físico que o Cedric Soares. Ele corre mais que o Cedric Soares. Então, coisas assim, né? Você escolher um time de maior intensidade. Marcos Antônio e Bobadilla, acho que serão caras importantes também. É cedo pra gente falar de escalação. É cedo pra gente falar desses fatores. Mas o fato é que a gente vai jogar a ida lá na altitude e a volta em casa. Tem que voltar vivo do jogo de ida para aí sim a gente projetar o jogo de volta. A gente tem que ficar muito atento nisso, mas tá aí então esse confronto, assim, não vou falar que eu gostei, cara, gostar é forte, assim, mas eu acho que é um jogo entre a LDU e o Botafogo, até comentava isso, eu preferia pegar de fato a LDU. E aí entra um ponto, né, eles tiveram um zagueiro expulso também nesse jogo, enfim, nos últimos instantes, ele é titular dessa equipe, então é um ponto para ficar de olho também para essa partida de ida lá na altitude. Tem que voltar vivo, a gente sabe entre aspas, né? O jogo em Medellín foram bênçãos que fizeram o São Paulo voltar com 0-0. Que seja então, 2 pênaltis perdidos e bola na trave. O que importa é o São Paulo sair de lá com um empate ou sair de lá vivo para decidir em casa, e aí em casa a gente resolve. Mas tem 1 mês ainda para a partida, 1 mês. Então vamos com calma aí que não dá pra gente projetar tanta coisa antes. Mas tá aí então LDU e São Paulo e LDU nas quartas de final da Copa Libertadores.